Eu não sei como é que é ser liberto do álcool, da cocaína, eu não sei. Eu sei como é que eu vivi com Jesus por 35 anos. Eu falei pra ela, eu não vou pra quimioterapia hoje, vou ficar aqui com você. Ela falou, não, você vai pra quimioterapia. Eu falei, não amor, você deu à luz, eu tive que fazer uma cesárea, e eu vou ficar com você quando ela não. Nós estamos em batalhas diferentes, mas na mesma guerra. Você vai para um hospital vencer uma batalha, que eu fico aqui vencendo a outra. Porque em todas essas coisas nós já somos. Glória a Deus. Mas no vício, meu irmão, só quem já perdeu um filho sabe dessa dor de você gerar a materialização do seu amor. Olá, sejam muito bem-vindos ao Renovamente, o podcast da IVEC. E hoje, especialmente, nós temos a honra de estar aqui com Israel Salazar, um músico renomado, consagrado e um grande avivalista da atualidade. Pastor Ademir, cumprimenta o nosso convidado de hoje. É isso aí, galera. Primeiramente, sejam todos bem-vindos. Israel, seja bem-vindo ao Renovamente. Obrigado. Eu creio que vai ser um tempo que vai elucidar, trazer ainda muito mais condição para o nosso público de ajudar e renovar a mente deles também. Amém. Com aquilo que você tem para somar para essa geração. Amém, que assim seja, gente. Um prazer. Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade de estar aqui, podendo abrir um pouco o coração, né? E compartilhar aquilo que Deus tem feito na nossa vida. Que legal. Que bom. Alegria nossa realmente de ter você aqui. Bom, vou fazer algumas perguntas aqui. Eu acredito que sejam perguntas pontuais para quem está aí diante de ministério, né, diante de liderança. E a primeira pergunta é, Israel, todos nós temos um instante decisivo em Deus. E hoje nós queremos saber qual foi o clique da sua vida, aquele momento que você falou assim, uau, foi esse o momento em que Deus realmente transformou a minha realidade. Legal. Eu cresci numa família cristã, evangélica, eu sou a quarta geração de cristão protestante na minha família, meu filho é a quinta. E crescendo num berço evangélico, num berço cristão, assim, a gente tem alguns privilégios, né? Então, tive o privilégio de conhecer o Senhor muito cedo, eu fiz uma oração de confissão entregando a minha vida aos 8 anos de idade. Uau. Me batizei nesse mesmo ano, então me batizei bem cedo. Tive a consciência do pecado muito cedo e da minha necessidade por Deus. Então isso me fez crescer num ambiente muito saudável, mesmo sendo exposto a dificuldades que a gente é exposto na escola, né? Enfim, na vida, mas me mantive. Eu gosto de brincar, eu não tenho um testemunho tão bonito, que eu não sou ex-nada, né? Eu não sou ex-músico de axé, eu não sou nada. Eu sou crente a vida inteira, então eu não sei como é que é ser liberto do álcool, da cocaína, eu não sei. Eu sei como é que eu vivi com Jesus por 35 anos. Glória a Deus. E esse é o meu testemunho. Eu sei como é Posso que é abrir só um aspas aqui? permanecer firme. Pode? Eu acho legal essa tua colocação, porque como pastor, às vezes as pessoas falam sobre isso por ter nascido ou crescido num berço cristão. Eu digo que o maior testemunho não é de quem saiu de uma vida, né, totalmente fora da presença de Deus. Eu creio que o maior testemunho é quem nunca pisou lá. Então você tem o maior testemunho para dizer, né, que é você nunca ter pisado fora dessa vida ou desse mundo louco que está aí. Então é muito lindo isso. O que eu quis tentar explicar é que assim, eu não tive uma reviravolta. Né? Minha vida estava assada. Não, eu sempre caminhei com Jesus, eu sempre tive experiências com Deus. E uma das que me marcou, que eu acho que foi uma chave que virou, eu tinha uns 15 para 16 anos. E eu tava fazendo um devocional dentro do quarto com aquele violãozinho desafinado, não afinava a corda assim, nem com jejum. E naquela fase, entre a adolescência e a juventude, tentando discernir que caminho que a minha vida ia tomar. Eu sempre fui um ótimo aluno, tinha ótimas notas. Cheguei a ganhar um pré-vestibular da escola, porque iria iniciar naquele ano a faculdade de medicina na cidade em que eu morava. A escola acreditava muito que eu poderia galgar uma posição. Minha mãe queria que eu fosse médico, minha mãe é da área da saúde. Então eu cresci com aquele negócio, né, da mãe projetando na cabeça, né, a infância inteira. Então comecei a escrever, né, ensino médio. Aí minha mãe, olha o garrancho desse menino, letra de médico. Comecei a jogar handball, comecei a ficar forte. Aí minha mãe falou, olha aí, vai ser um ortopedista, vai serrar osso, vai... Tudo era para medicina. Então eu cresci meio que era o sonho da minha mãe, né? Frustrado. Não pôde ser médica. Minha mãe era enfermeira por profissão, mas tinha o sonho de ser médica. E essa crise, cara, o ministério já servia na igreja, sempre servi na igreja. Eu comecei a servir na igreja com 6 anos de idade, tocando bateria. Legal. Que é o meu instrumento de formação, é bateria, né?
E, cara, naquela crise, ministério, vida secular, ainda vivendo compreendendo melhor essa dualidade. Hoje eu tenho clareza de que eu não sou crente aqui e aqui eu não sou, né? Tudo é ministério. Se eu sou um médico, medicina é meu ministério. Se eu sou um juiz, né? A lei é o meu ministério, ali a prática judicial é meu ministério. Amém. Não tem essa... Vida secular não existe isso. Ser pastor não é ser mais santo do que qualquer outro profissional, né? E eu tive uma experiência de estar no quarto, no meu devocional, e eu senti a presença de Jesus entrando no meu corredor. Uau. Enquanto eu cantava e adorava. E nessa época eu não cantava na igreja, eu só tocava. Cantava só pra ele. Cantava só no meu quarto. Minha mãe sempre falava, filho, você tem uma voz muito bonita, né? E eu acho que você tem um ministério. Eu falei, mãe, a senhora que canta. Minha mãe canta muito bem. Eu engano, quem canta lá em casa é minha mãe. E eu falei, mãe, meu ministério é ser suporte para a senhora, eu quero tocar. Eu estava tocando teclado nessa época, e violão. E eu senti essa presença entrando dentro do meu quarto, e só quem já sentiu essa presença sabe como é que é. Uma mistura de uma alegria que parece que você vai explodir e um temor que te joga pro chão ao mesmo tempo. Uau. Seu coração quer explodir, vem um temor daquela presença. E eu senti que entrou e sentou na cama do meu lado e ficou ali uns 30 minutos comigo, aquela presença. E eu chorava copiosamente, porque eu discerni no meu interior. Eu falava, cara, eu tinha um medo de abrir o olho, cara. Eu falei, não vou abrir o olho, bicho. Eu vou ver Jesus aqui, eu vou, cara, eu quero me jogar no chão. Uau. E ficou uns 30 minutos e eu senti aqui, e saiu do meu quarto e foi. E aí passou aquele momento. E aí à noite eu chamei meu pai e minha mãe e falei, eu decidi. Você decidiu o quê? No outro ano eu estava indo pro 3º ano, né? Eu me formei com 16 anos, foi muito precoce. Tudo na minha vida foi muito precoce, assim, em termos de ministério. E eu falei, eu decidi, eu quero fazer isso pro resto da minha vida. Tive uma experiência com Jesus assim. Já tinha tido algumas, mas essa foi a mais marcante. E ali eu decidi, eu quero atrair Jesus com a minha adoração, o resto da minha vida. Que coisa linda. E aí minha mãe começou a chorar, fazia medicina e tal. Mas foi essa situação que me manteve firme por muitos desafios que o ministério vai apresentando para a gente durante os anos. Mas a memória de, cara, um dia eu fui visitado por uma presença que me marcou. E eu não posso negar isso. Glória a Deus. Eu percebo ele no ambiente. Então, acho que essa foi a experiência que me marcou. E eu entendi naquele dia, cara, Jesus me chamou para isso. Para atrair a presença dele com a minha adoração. E ponto. Meu Deus, que coisa Que linda, legal. meu Deus. Pegando um gancho nessa tua colocação de desafio. Hoje nós tivemos a oportunidade de almoçar juntos e a gente já conversou bastante. E que almoço, hein? Que foi muito bom, Meu inclusive. Deus do céu. Né? Mas como a gente está falando para um público aqui, eu quero lançar aqui um desafio, né? Colocar para você. Eu acho que isso é muito importante você falar, mas fala para nós, o teu público aqui também, os 3 momentos mais difíceis que você já viveu até agora. Provavelmente 2 do que você me contou, você vai falar aqui. Mas eu queria que você colocasse isso, né? Talvez os 2 pessoais que você já me contou, sim, e talvez ministerialmente também. Traz isso pra gente, claro. Os 3 momentos mais difíceis que você já viveu. O ministério ele é lotado de desafios. Você está na frente do ministério, como a Ivete, você percebe todo dia. É verdade. A quantidade de tomada de decisões que você tem que fazer por dia, sim, só quem está no ministério do seu lado acompanha. É verdade. Né? Você tem que tomar 10, 20, 30 decisões e todas elas importantíssimas. Eu creio que o primeiro grande desafio que eu tive, eu sou filho de pastores, 4ª geração de cristãos, como eu falei, e eu tive que sair muito cedo de casa. Como eu me formei muito cedo, aos 17 anos eu tive que sair de casa. E eu acho que essa foi uma das decisões mais importantes. Eu nunca tinha viajado sozinho. Uau. E eu fui para um internato. Eu peguei um ônibus e viajei por 36 horas sozinho até a cidade de Belo Horizonte, que foi onde eu estudei, no centro de treinamento ministerial do Grupo Diante do Trono. E ali foi algo que me marcou muito porque foi o corte do cordão umbilical. Uau. Foi eu sair da barra da mamãe e do papai muito novo, eu tinha 17 anos. E essa decisão foi sua mesmo? Foi minha, em conjunto com a minha mãe e meu pai, mas discernindo, cara, é isso que eu fui chamado para viver.
Teve algumas outras experiências, logo depois dessa que eu contei para meu pai e minha mãe, nós fomos para uma outra conferência, o pastor Marçal estava pregando, Marçal Sugihara, e contando dos desafios. Os filhos estavam presos no Haiti por conta de um vulcão, e ele estava contando dos desafios de entregar os filhos para Deus. E de que a gente interpreta o texto muitas vezes errado. Os filhos são a herança do Senhor. O fruto do ventre, o seu galardão. A gente acha que os filhos são a herança do Senhor pra gente. E eles, o texto não está dizendo isso. Está dizendo que os nossos filhos são herança do Senhor. Exatamente. E ali minha mãe teve discernimento e em lágrimas pegou minha mão e falou, eu vou te entregar. Uau. Nunca fiz isso. E eu tinha 16 anos. No outro ano, eu saí de casa, eu nunca mais voltei. Né? Eu tinha 17 anos. Então eu acho que essa tomada de decisão foi um desafio, porque eu tive que abrir mão de tudo. Hoje, no mundo digital, talvez isso tenha ficado um pouco de lado, porque você pode hoje crescer, estudar, aprender no conforto do seu sofá, sim, sem ter que mudar a sua gama de amigos. Eu tive que deixar tudo isso para trás. Todas as minhas amizades, todos os meus relacionamentos. Mudou tudo. Eu sou um homem antes, eu era um menino antes e virei um homem depois. Né? Eu descobri que papel higiênico não nasce ali, que o cesto mágico de roupa da mamãe parou de funcionar, não sei porquê. Eu tinha que descer para lavar roupa agora no seminário, eu tinha que cuidar das minhas coisas, gerir, eu tinha pouco recurso, aprender a gerir o recurso que eu tinha. Né? Então tudo isso faz você amadurecer de uma maneira assustadora. Inclusive, eu estava perguntando esses dias, um aluno perguntando para o meu professor de jiu-jitsu, né, qual que é a faixa mais difícil de chegar? Ele falou a branca. Branca, por quê? Porque a tomada de decisão de começar é a mais difícil. É a mais difícil. Boa. A mais difícil. O processo, você vai no embalo, irmão. Branca, azul, roxa, marrom, preta. Agora, a branca é a mais difícil. O começo, a mudança, a transformação. Vou começar. Então, eu acho que esse é foi um dos períodos de maior desafio para mim. Ter que abrir mão da minha igreja local, da minha família. Conforto de casa. Você fez como Abraão, sai da tua do bolinho de milho da mamãe no final da tarde, sabe, pastor? Esse conforto que... Eu saí do ambiente do conforto para a terra do confronto. Para ser desconstruído, né, em muitas crenças ali, em muita coisa que eu achava... E para um lugar completamente plural. O seminário do Diante do Trono, eu tinha lá argentino, alemão, português, gente de várias etnias, gente do norte, do nordeste, do sul. Então, assim, era uma miscelânea cultural que me fez crescer muito, muito. Assim. Eu acho que esse foi o primeiro desafio. A gente acredita aqui que se existe algo que pode transformar, são os desafios. Na zona de conforto, ninguém cresce. Sem dúvida. Né? E o segundo, qual foi, né, Rubem? Exatamente. Cara, o segundo acho que foi a perda do meu filho, do Miguel. Nós tivemos uma gestação e a gente casou muito cedo. Eu casei com 22, minha esposa tinha 20, então nós casamos muito cedo, logo depois do seminário. E a gente se organizou, olha, daqui 5 anos, casamento, aliás, é feito de acordos. Né? Fizemos um acordo, olha, daqui 5 anos nós queremos ter filhos e vamos aproveitar, vamos viajar, vamos se doar pelo ministério, vamos fazer missões. E a gente fez, se doou intensamente. E em 2017, nós engravidamos o nosso primeiro filho, do Miguel. E, infelizmente, com 5 meses, a gente perdeu ele no ventre ainda, no dia do aniversário. Então, isso foi um desafio, assim, porque só quem já perdeu um filho sabe dessa dor, de você gerar a materialização do seu amor. Verdade. Né, do seu relacionamento e eu nem sabia que criança tinha tanto travesseiro. Travesseiro de amamentação, travesseiro antigofo, né? Você vai montando enxoval com tanto carinho, montando o quartinho, e depois você tem que desmontar tudo isso porque, cara, Miguel tá no céu, já não tá com a gente. E foi um dos momentos assim que eu creio que Deus virou uma chavinha no meu casamento, em mim como homem. Né? Ali eu creio que Deus virou a chave do Israel homem para o Israel marido. Uau. Embora eu já estivesse casado há muito tempo, ali eu entendi a seriedade da minha função. De ser amparo, de ser fortaleza para minha esposa, né? De ser um companheiro de fato que está ali, não só para dar risada, mas para chorar junto. Né? Então, aquele suporte realmente. Parei com a agenda, parei com a estrada, parei com tudo.
como diz o pastor Josué, sucesso nenhum no mundo justifica um fracasso em casa. É verdade. Então, os pastores, muitos não entenderam que eu cancelei as agendas. Mas como assim? Mas, gente, eu perdi um filho. Você não tá entendendo? Só quem já passou. O mundo aqui em casa desabou. E aí Deus, rapidamente, 7 meses depois, nos agraciou com outro neném. Glória a Deus. E logo depois a gente ter vivido esse luto, essa tristeza, essa batalha, saímos mais fortes, saímos mais apaixonados, saímos mais fortalecidos um com o outro. Nossa vida de oração como casal melhorou. Uau. Então tem vantagens que a tribulação te traz que você só percebe depois. A palavra do Senhor se cumprindo, né? Todas as coisas estão Cooperando. Então, assim, nós nos fortalecemos muito um no outro e ambos no Senhor, né? Então, saímos muito melhores, assim, muito mais fortalecidos. E 7 meses depois engravidamos do Emanuel, que é o nosso filho, nosso primeiro filho. E 2 semanas depois veio o terceiro momento mais difícil, eu acho, da minha vida. Eu fui diagnosticado com um câncer, um linfoma de Hodgkin, na região do pescoço aqui, essa pequena cicatriz. Uau. E sem histórico nenhum na família de câncer. O médico disse, cara, isso é uma roleta russa, é um sorteio da natureza. É um câncer razoavelmente raro, que afeta homens saudáveis entre os 20 e os 40 anos. Uau. Eu estava na minha melhor forma física, porque fazendo um acompanhamento com um psicólogo, por conta do luto, ele disse, cara, você trabalha com o que você ama fazer. Você trabalha com música. Então, música não é só válvula de escape. Você precisa encontrar uma válvula de escape. E eu entrei de cabeça no esporte. Falei, vou fazer um triatlo. Comecei a nadar, correr e pedalar igual um rinoceronte. Baixei peso. Tava com 6% de gordura no corpo, comendo brócolis e cenoura. Eita! Eita! E aí, na minha melhor forma física, eu fui acometido de um câncer. Então, realmente não tem explicação. Não tem uma matemática que consiga traduzir. Foi mais uma estação de prova de Deus. E esses 8, 10 meses foram um dos períodos, assim, eu creio que dos mais complicados. Porque, graças a Deus, a gestação da Priscila foi completamente diferente do que havia sido do Miguel, que foi uma gestação de risco. A gestação do Emanuel, Priscila não sentiu nada. Glória a Deus. Nem náusea, nem tontura, nem fraqueza, nem nada. E era ela gerando vida de um lado e eu lutando pela minha do outro. Uau. Né? A barriguinha dela crescendo de um lado e meu cabelo caindo do outro. Meu Deus. Por conta da quimioterapia, dos tratamentos, enfim. Que momento. E que mulher que Deus me deu. Que guerreira, que leoa. Que mulher absurda que é a minha esposa. Sabe? E a gente atravessou tudo isso. Meu filho que estava previsto. A vida do crente, irmão, é uma caixinha de surpresa, né? Tem que ser com emoção, né? É verdade. É verdade? O menino estava emoção. previsto para setembro. Dia 6 de agosto de 2018 seria o chá de fraldas dele. Ele falou, gente, está tão bonito, nasceu dia 5. Com todos os seus 2 quilos e os seus 34 semanas. Deus. Nasceu prematuro. Vai ser profeta. Glória a Deus. Os primeiros 9 dias em jejum. Ficou só no soro em jejum. Meu Deus. Já nasceu jejuando. E eu lembro de uma situação que me marcou muito. Enquanto nós estávamos ali no hospital esperando para poder vê-lo, né? A minha esposa virou para mim e disse, amor, eu falei para ela, eu não vou para quimioterapia hoje. Vou ficar aqui com você. Ela falou, não, você vai para quimioterapia. Eu falei, não, amor, você deu à luz, eu tive que fazer uma cesárea, e eu vou ficar com você e com ele. Ela, não. Nós estamos em batalhas diferentes, mas na mesma guerra. Você vai para um hospital vencer uma batalha, que eu fico aqui vencendo a outra. Porque em todas essas coisas nós já somos. Glória a Deus. Mais Que do que... vencedores. Meu irmão, É sobre isso. se eu ouvir isso de uma mulher que teoricamente deveria estar fragilizada, nitidamente o Senhor foi fortaleza para ela naquele momento. Glória E isso a me Deus. fortaleceu. E o meu filho nasceu dia 5 e dia 24 de agosto de 2018 eu venci o câncer, fiz a última Glória quimioterapia. a Deus. Eu estou há 7 anos curado, Glória a para a Deus. honra e glória do nome do Senhor. E como eu tenho visto frutos disso. A impressão que dá é que toda vez que a gente vai para uma batalha como essa, pastora, e a gente volta, o céu é obrigado a te condecorar. Uau.
Porque soldado que foi para a batalha e voltou vitorioso tem que ser condecorado, ele tem que subir de É patente. verdade. Né? É verdade. Faixa branca que foi para o campeonato e ganhou o campeonato tem que subir para azul. Tem que subir. Então, são graduações que o céu vai te dando. Então, eu parei de olhar dificuldade, tribulação como um desafio absurdo. E comecei a olhar como Davi, é uma ótima oportunidade de promoção do céu. Olha que coisa. Se Deus está dando a batalha, ele vai dar o escape. É isso. Glória a Acabou. Deus. Glória a Deus. A gente já vê, porque melhor é o fim do que o começo. Só que ele já anunciou pra gente o que vai ser, então não tem como. Então veio a batalha, você já sabe que você é muito mais que vencedor. Então não dá pra ficar triste mais não. É só buscar entender com qual arma que a gente vai guerrear e vamos pra E cima. vamos, é sobre isso. Até porque dentro do contexto, né, Israel, como você acabou de colocar, você tem uma história de vida na presença de Deus. E quem conhece quem Deus é, a natureza, o caráter, né? Por mais que é difícil enfrentar momentos como esse, mas quando você sabe quem Deus é e sabe que você não está sozinho, que Ele já é por você, que nele nós já somos o que a Bíblia diz que nós somos, isso também te traz, né? Te arremete a um lugar de origem para saber como vai ser o final dessa história, né? As experiências que mais me marcou nesse período, eu lembro que a gente estava deitado já há mais ou menos 1 hora e eu estava com dificuldade de pegar no sono. Eu estava meio sonolento. E eu estava chorando, tava muito triste, né? Quem faz quimioterapia não pode pegar sol. Branco, quando não pega sol, fica amarelo. Preto fica verde. Então eu estava todo verde, porque não pega sol. E eu estava chorando e... Cara, Satanás começou a lançar um monte de flecha na minha cabeça. Meu Deus. E eu escutava nitidamente na minha mente. Parabéns. É isso que você ganha. Filho de pastor, fiel, convertido desde os 8, dizimista desde os 12, ó. Ofertante generoso na casa do Senhor. Parabéns. A recompensa. Satanás. Cantor, pregador, roda o Brasil, o mundo inteiro. Fez turnê em tal lugar, em tal lugar. Seu prêmio é esse aí, ó. Um filho e um câncer. Deus te deu um filho, não vai deixar você brincar com ele. Cara, eu levantei numa fúria, numa ira, fui pro banheiro, fechei a porta, comecei uma guerra sozinho. Falei, Satanás, muito obrigado, porque até para me ofender você tem que me elogiar. Eu sou exatamente tudo que você falou. Crente, fiel, convertido aos 8, dizimista desde os 12, marido de uma mulher só. Deixa eu te lembrar um pouquinho mais. Fiel, eu não sou adúltero, eu sou fiel à minha esposa. Ela foi minha primeira namorada e única. É a única mulher que eu conheci na vida. Eu sou fiel à minha esposa. Eu vou ver meu filho brincar assim. E outra coisa, eu vou te atazanar a partir de hoje todo dia. Porque eu vou declarar para você escutar o que a Bíblia diz a meu respeito. Eita. E eu montei uma guerra, irmão. Uau. Tudo quanto é lugar da minha casa tinha texto. Eu acordava de manhã cedo, ia lavar o rosto, batia o olho, pois se o Espírito de vida que ressuscitou a Jesus dentre os mortos habita dentro de vós, esse mesmo Espírito também haverá de vivificar os vossos corpos mortais. Glória a Deus. Escuta, Satanás, o meu corpo está sendo vivificado nessa manhã porque o Espírito de vida mora dentro de mim. Aleluia. Chegava na geladeira, abria a porta, certamente ele levou sobre si as minhas dores e enfermidades, e o castigo que me traz as pazes estava sobre ele, pelas suas pisaduras. Eu já fui sarado. Aleluia. Já fui sarado. Glória a Deus. Isso impacta ciclos na sua vida. O primeiro é a sua própria vida. A gente muitas vezes precisa ouvir o que a gente declara. Segundo, sua casa. O ambiente da minha casa foi transformado. Teve gente que foi lá para me consolar, saiu consolado. Glória a Deus. Porque chegava lá e falava, cara, você tá com mais fé Como que eu. assim? Eu falei, irmão, eu tô declarando a palavra sem medo Glória de ser a Deus, feliz. glória a Imporão as mãos e pela oração de fé o enfermo será curado. Tem um óleo aqui, bota a mão na minha cabeça aqui. Ora por mim aqui que eu creio nisso. Glória a Deus. E declarando cura e milagre. E primeiro ciclo é a sua vida, segundo a sua família. Terceiro, o mundo espiritual, os anjos. O mundo espiritual está ao nosso redor. E quarto, Satanás que está ao derredor. Eu falei, eu vou repetir até você entender que você já perdeu essa batalha. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu tenho promessa para viver ainda e o céu não realizou tudo que ele me prometeu. Aleluia. E eu vou vencer. Então, Aleluia. isso foi um grande aprendizado, assim, sobre o poder da declaração da palavra. Para minha casa, para minha família. Então, meu filho, toda semana a gente decora um texto junto e declara alto. Glória a É Deus. sobre isso. Repete alto. A palavra tem que ser declarada, proclamada. A fé vem pelo Ouvir. Muito bom. Então, na verdade, aquilo que era talvez um dos momentos mais difíceis da sua vida fez com que você se tornasse hoje a mensagem. Você não prega uma mensagem bonita, você se tornou.
É isso. É isso. É isso que vai continuar impactando Eu essa voltei no geração. hospital depois de ser curado, orei com as enfermeiras, ganhamos tudo elas para Jesus. Glória a Deus. Ganhamos uma médica para Jesus, fizemos uma oferta para o hospital. Uma cura, cara. Glória. A Glória nossa a vida é um Deus. testemunho É isso. constante. Nós não vamos ser livrados, nós cremos assim, né? Nós não vamos ser livrados das batalhas, mas seremos livrados nas batalhas. Essa é a diferença entre quem serve e quem não serve. A maneira como a gente passa, né, pelos desafios da vida. E a gente entende que são eles que nos transformam. Porque, com certeza, você é uma pessoa hoje totalmente diferente da que você foi antes do câncer. Eu sou uma pessoa de 35 anos com a experiência de vida de um de 60. E se a vida é feita de crescimento, porque É tudo isso. que tem vida cresce, então você está muito bem, obrigada, glória a Deus. Amém. Com a idade biológica de um de 25. Infelizmente, nós vamos precisar terminar. Ah. Que papo maravilhoso, É verdade, gente. é verdade. Papo gostoso. Uma alegria. Mas antes da gente finalizar, uma última pergunta que eu gostaria de fazer é sobre o futuro. Como adorador, a gente entende que adoração não são só as canções que nós cantamos, mas é a entrega do nosso coração, da nossa vida, de tudo que somos e temos, aquele que é digno, né, de Amém. todo louvor. Com base em tudo que o país está vivendo, como você vê o futuro na adoração? Legal. Eu creio que a adoração ela tem algumas responsabilidades, o adorador em si. E muito mais ainda aprofundando a questão do líder de adoração, né? Aquele que tem a responsabilidade de conduzir a igreja a um lugar em Deus. A primeira responsabilidade desse cara é ouvir o céu. Amém. Um pouco do que eu vou compartilhar hoje aqui fala sobre isso. Existia uma tribo, uma família dos levitas que tinha uma responsabilidade. A responsabilidade desses caras era ficar de olho na nuvem, que representava a presença de Deus. Sim. Esses caras se tornaram especialistas no movimento de Deus. E quando a nuvem começava a se mexer, eles começavam a desmontar o tabernáculo no deserto. E quando eles começavam a desmontar o tabernáculo no deserto, todo o povo era avisado. Deus começou a se mexer. Uau. Nós precisamos estar debaixo da nuvem. Vamos desmontar também, vamos andar. Acho que a primeira responsabilidade de um adorador, de um crente, porque todos nós somos chamados a ser adoradores. Amém. É um chamado universal para a igreja de Jesus. Né? Quem não gosta de música tem um certo problema, que no céu tem muita. Tem muita. Né? Inclusive no repertório já tem duas confirmadas. Em Apocalipse diz que e cantaram o hino de Moisés e o hino do Cordeiro. Já tem duas músicas confirmadas lá. Glória a Deus. Né? A primeira responsabilidade de nós como adoradores é o que o céu está cantando? Boa. O que o céu está cantando? A palavra vai dizer, tu, Senhor, me cercas com alegres cânticos de livramento. Que cânticos são esses? Eu quero ouvir. Capturar essa frequência do céu. O que o céu está declarando sobre São José do Rio Preto? Sintonizar. O que o céu está declarando sobre a minha igreja? Sobre a minha casa? Qual a estação que a minha casa está vivendo espiritualmente? Qual é a declaração que o céu está fazendo sobre a minha situação, sobre o meu trabalho, sobre a minha igreja, sobre o meu ministério? Capturei isso, capturei essa frequência, eu vou reverberar isso. Eu vou declarar isso. Aí a segunda função. Aí aplicando para um líder de adoração. Segunda função, colocar na boca da igreja a oração que Deus quer responder. Aleluia. São coisas diferentes. Sim. A oração que eu quero que ela faça e a oração que Deus quer responder. Como eu brinquei aqui um pouco antes do podcast começar, eu já orei por mais de 4 horas e não caiu fogo do céu. Elias fez uma oração de 26 segundos E, a e coisa caiu aconteceu. fogo. Por quê? Porque era a oração certa para o momento certo. Então esse discernimento profético com relação ao Brasil é algo que eu sinto que só quem está aqui capta. Boa. Quem está na nação capta. Sim. Porque é uma frequência que está reverberando aqui. A gente que vai na farmácia, a gente que vai no hospital, a gente que vê a dor do povo, é a gente que captura a necessidade das pessoas e, como sacerdote, intercede a Deus em favor do povo e traz a mensagem de Deus para o povo. Amém. E coloca na boca do povo a oração que Deus quer responder. Amém. Que oração é essa? É de arrependimento? Nós vamos botar na boca do povo. Sim. É uma oração de glorificação a Deus? Deus quer ser entronizado, Ele quer ser glorificado. É uma condensação das orações dos santos até que a taça transborde e caia uma chuva de arrependimento sobre a nação e a gente viva um avivamento, que seja essa a oração. Amém. Mas é nossa responsabilidade colocar na boca das pessoas o que o céu quer responder, Amém. Amém. como corpo de Cristo. Né? Então eu creio que esse é um caminho para a adoração e eu tenho visto muitos ministros se mobilizando nesse sentido de discernir o céu do Brasil nessa estação. E isso eu digo de maneira
local, estadual, regional e Brasil, né? Eu creio que tem um vento novo soprando na nação. Glória a Deus. E algo que a gente pode observar, cara, a igreja de Jesus nunca vai parar. Amém. Amém. Glória. Ela é Louvado seja triunfante e Deus. gloriosa. Por enquanto somos militante. Uma igreja que milita, né? Não com armas de guerra, não com armas de carne, mas com as armas do Espírito. Amém. Mas muito em breve, quando o Cordeiro retornar, seremos a igreja triunfante. Eu creio. Glória a Deus. Gloriosa, Cremos. sem ruga e sem mácula. Amém. Redimida e lavada no sangue. Então, Glória a Deus. é isso que eu tenho sentido no meu espírito para essa estação. Amém. Glória a Jesus. Israel, nós queremos agradecer a Deus, louvá-lo por estarmos aqui, né, nessa conversa tão gostosa, falando das coisas do céu. Gratidão de todo o coração por estar aqui conosco. Vocês que nos ouvem, aproveita, compartilha esse podcast, que tenho certeza que vai abençoar e edificar a vida de muitas pessoas. Mas, antes da gente finalizar, já partindo realmente para o final, a gente quer entregar alguns presentes aqui Poxa, para você. que alegria. Aqui a gente vai entregar para você o Casamento de Honra, que é um livro que Olha, a que gente, legal. depois de 30 anos, entender algumas questões sobre o casamento. 30 anos de casamento, eu acho que eles sabem alguma coisa, viu, gente? Muito bom, muito bom. É um que livro lindo. que nasceu, assim, de todo conhecimento, não apenas de vivência como casal, mas também de sala de aula, né, meu bem? Porque, além do casamento de honra, a gente tem o homem e a mulher de honra, que foram os nossos primeiros cursos, né? Que a gente Uau, entende que que o que legal. transforma é o ensino da verdade. Olha aí, homem Então, e mulher de honra. Inclusive, Israel, né, para você saber e para o público que está nos ouvindo, né, tanto o casamento de honra quanto o homem de honra e mulher de honra é um curso. São cursos. São cursos, na Legal. verdade, né, de 10 semanas, onde a gente tira, né, da questão do livro e leva para uma sala de aula, para uma prática, para uma vivência, para uma experiência. Então, isso também tem levado a edificar muitos casais, né, muitos homens, muitas mulheres, né, dentro do contexto, Uau. né, de trabalhar o homem no seu indivíduo, resgatando a masculinidade do homem, que muitas vezes tem se perdido, Masculinidade bíblica, né? bíblica, né, a feminilidade das mulheres, enfim. E o casamento, claro, trabalhando o conjunto do casamento, que Uau. realmente é um casamento, como você diz, depois de 30 anos, a gente já viveu muitas coisas. Muitas acertamos, outras erramos, mas quando nós colocamos, né, realmente o balizador, que é a palavra, né, saiu do campo de quem está certo e quem está errado. Mas Cristo é o fundamento. E aí se tornou aprendizado, né? Deixamos de errar tanto e passamos a aprender. Isso a gente só faz com humildade, né? Só aprende quem tem humildade para reconhecer que errou. E para finalizar, estou te entregando a mais nova obra, Uau. o devocional No Princípio Olha, Deus. que legal. Esse devocional nasceu de uma Olha, ministração. Que, nós entendemos que quando nós colocamos Deus no princípio, né? Gênesis 1 diz isso. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Uau. Então, se nós colocamos Deus no princípio, tudo se organiza, né? Uau, verdade. Onde há luz, há ordem, e aonde há ordem, há crescimento. Creio que Uau, vai obrigado. edificar você, sua Obrigado. esposa. Uau. E mais uma vez, gratidão, pastor Israel. Prazer, gente. Uma alegria. Obrigado pelos Alegria presentes. nossa, Obrigado. gratidão nossa. imensa, gente. Amém. Gratidão, meu querido. Deus abençoe, em nome de Jesus. Obrigado. Deus abençoe, amado. Gratidão. Obrigado. Galera, é assim a gente finaliza mais um podcast. Deus abençoe a todos.